Hoje trago uma reflexão sobre o espinheiro e a murta. O título da mensagem é Quando o espinheiro se torna murta. Você sabia que o espinheiro e a murta são duas plantas diferentes uma da outra? Você sabia que o espinheiro é uma planta com um mal, e a murta é uma planta que produz um fruto. E existem dois tipos de pessoas, um é o espinheiro e outro a murta. Vamos, ao final dessa palavra, concluir o que é o espinheiro e o que ele produz, e o que é a murta e o que ele produz. Alguma vez você já teve fome? Alguma vez você já teve sede? Você já teve fome e sede a ponto de te consumir e a ponto de você se desesperar por não estar inteiramente suprido? Eu não estou me referindo à fome por alimentos ou à sede por água. Estou falando de fome e de sede pela palavra de Deus. Eu já tive essa fome e essa sede a ponto de agonizar a minha alma à procura de respostas. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu queria saber o propósito da minha vida. Eu queria saber o motivo de tanta insegurança. Eu queria saber para onde a minha alma iria após a morte. Eu também queria saber se eu era amado por Deus, porque eu ia na minha igreja desde a minha infância, eu procurava seguir todos os ensinos que eu tive, eu procurava viver uma vida moral irrepreensível, eu era honesto, obedecia aos meus pais, mas por que eu não tinha paz? Eu queria saber se Deus ouvia as minhas preces e por que Ele não as respondia. E se Ele respondia, por que suas respostas não eram relevantes para mim? Eu queria ter respostas satisfatórias para tanta angústia. Até que um dia, em novembro de 1970, Deus me respondeu de forma inteiramente satisfatória pela sua palavra. Ele supriu a fome e a sede que eu tinha por dentro da minha alma. Para que você entenda o que se passava comigo e qual foi a resposta de Deus, eu quero falar sobre os pobres e os necessitados. Com base no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, nos versos 1 e 2, ele diz assim, Deus diz por meio do profeta Isaías, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? A palavra de Deus, falada por intermédio do profeta Isaías, tem por alvo os sedentos e os famintos. Os sedentos e famintos seriam os paupérrimos, os descamisados, os carentes e escravos. Analisando outras passagens bíblicas, considerando o que Jesus falou, também está escrito, conforme Mateus 4, versículo 7, percebe-se que é possível ter fome e sede da palavra de Deus. O profeta Amós diz o seguinte, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Observem que Deus revelou ao profeta Amós que no seu tempo os judeus não sentiam fome e nem sede por ouvirem as palavras do Senhor. O povo de Israel tinha uma vida espiritual miserável, não se preocupavam em obedecer a palavra de Deus. Então Deus promete ao profeta que, embora outros povos viessem a suprir a sua fome e sede da palavra de Deus, os judeus continuariam errantes de mar a mar, de terra a terra, buscando a palavra do Senhor, mas devido ao endurecimento do seu coração, não a encontrariam.
É o que acontece em nossos dias com Israel, negando o Messias que Deus enviou para eles, se recusando a aceitar o Cristo enviado e morto por seu pecado. Vai falar de Cristo a um rabino e você ouvirá as piores imprecações contra Jesus, desde herege a maldito. Vai falar com um cidadão comum de Israel sobre Jesus e ele vai te responder que não crê em Cristo, porque nenhum homem pode ser um intermediário entre o Criador e os outros homens, ele vai dizer. A ideia de que o relacionamento especial de Jesus com Deus permitiria a salvação somente daqueles que acreditassem nele, Jesus é alheia ao judaísmo. Portanto, ao negarem a divindade de Cristo, os judeus renegam a palavra de Deus e as centenas de promessas da vida do Messias em carne e osso. Ou seja, os judeus continuam em busca do seu Messias, com fome e sede da palavra de Deus. Através de algumas passagens, verifica-se que o homem comerá do suor do seu rosto e que viverá de toda palavra que sair da boca de Deus. Em Gênesis 3,19 temos escrito: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Em Deuteronômio 8,3, te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Considerando esses versículos, percebe-se que a mensagem de Deus tem por alvo homens e mulheres, quer sejam ricos ou pobres, que anseiam pela palavra de Deus. O convite enfatiza que o que é oferecido por Deus é de graça, pois ele não estabeleceu preço e, portanto, não é necessário dinheiro. O que é essencial ao homem é tão somente ter sede, pois o acesso às águas é livre, e quem estiver com fome basta adquirir e comer vinho e leite. Mas apesar de ser oferecida água livremente, e vinho e leite sem dinheiro e sem preço, os ouvintes do profeta Isaías continuavam gastando com o que não era pão e o produto do trabalho com o que não podia satisfazer. O que isso significa? Que os ouvintes do profeta Isaías não tinham sede nem fome da palavra de Deus. O que era oferecido gratuitamente e que podia satisfazer, eles rejeitavam e preferiam trabalhar e juntarem dinheiro para si. Se trabalhavam para si, tinham dinheiro, se consideravam abastados, portanto não sentiam necessidade de se socorrer de Deus. Como Deus poderia assisti-los se eram altivos e ricos? Em Lucas 1,53, o texto diz: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Em Jeremias 9,23 diz o profeta: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Observe que riqueza é uma figura utilizada para evidenciar aquele que rejeita a misericórdia de Deus. Deus é Deus de misericórdia, e quem precisa de misericórdia são os necessitados, de modo que os ricos ou os que têm riquezas são os que dispensam a misericórdia de Deus. O publicano da parábola foi justificado por Deus porque reconheceu a sua condição de miserável pecador quando disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Já o fariseu estava confiado no fruto do seu trabalho quando disse: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas 18, de 11 a 12. Em Jeremias 9,24 está escrito: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra,
porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se alguém quer agradar a Deus, deve se gloriar em entender e conhecer a Deus. Mas como entender e conhecer a Deus? A resposta está em Isaías 55, de 2 a 3. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. A comida e a bebida que é oferecida gratuitamente vem pelo ouvir e ouvir atentamente a palavra de Deus. Quem ouve e atende, come o que é bom e a alma é saciada com o melhor. Quem inclina os ouvidos a ouvir o que Deus tem a ensinar, se aproxima de Deus, e aquele que estava morto passa a ter vida. Para ter vida, é necessário comer o que é bom, ou seja, ouvir a palavra de Deus. Mas os filhos de Israel rejeitavam ouvir o que Deus tinha a dizer e permaneciam mortos, separados de Deus. Em Êxodo 20, 19, diz assim: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale de Deus conosco, para que não morramos. Os filhos de Israel sempre desconfiaram da palavra de Deus, e em momentos importantes para eles, preferiam ouvir um homem do que ouvir a palavra de Deus. Quando rejeitaram a palavra de Deus com medo de morrer, foi o mesmo que entenderem que estavam vivos e tiveram suas vidas por preciosas, em detrimento da palavra que concede vida. Marcos 8,35 diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Se Deus estava dando a entender que precisavam de sua palavra para terem vida, pois só é possível viver pela palavra de Deus, os filhos de Israel não podiam ter suas vidas por preciosas ao ouvirem os trovões e verem os raios saindo do cume do monte que fumegava. Em Êxodo 19,16 diz: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Dizer-se filho de Abraão é fácil. O necessário é ouvir a palavra de Deus e atender como o crente Abraão. Para Abraão, Deus pediu o seu único filho, e para os filhos de Israel somente que ouvissem a sua voz para não pecarem. Ao contrário do que fez Abraão, que atendeu a voz de Deus, os filhos de Israel desobedeceram. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo 20, versículo 20. Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por que Deus disse essas palavras ao povo de Israel? A resposta é que para que se lembrassem delas quando lhes fosse dito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 e 30. Em João 6, 53 e 58, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e se não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Os filhos de Israel precisavam ouvir e atentar para as palavras de Deus, pois ele mesmo disse que todos seriam ensinados por ele. Em João 6,45 está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus,
Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Em Isaías 54:13, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. O ensino é para quem quer aprender. Por isso que Jesus chamou de crianças todo aquele que quiser ir para o reino de Deus, todo aquele que quer entrar no reino de Deus tem que ser como meninos, disse Jesus. Ou seja, precisam ter o desejo de aprender, o desejo de serem ensinados por Ele. Mas quando Jesus veio para os seus familiares, os filhos de Israel buscaram-no somente porque comeram pão a fartar na multiplicação dos pães. O trabalho que tiveram em procurar Jesus do outro lado do rio tinha por objetivo alcançar alimento cotidiano, mas quando alertados para trabalharem pela comida que permanece para a vida eterna, procuraram se justificar a si mesmo com a pergunta feita em João 6,28: que faremos para executarmos as obras de Deus? Semelhantemente ao doutor da lei, que para justificar-se a si mesmo perguntou: quem é meu próximo? A multidão se escusou a ouvir a mensagem de Cristo, com o argumento de como se tornar servo de Deus. Vejam o que significa a nova aliança e suas implicações. Em Isaías 55, 3 e 5, Deus diz assim ao profeta: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Se os filhos de Israel inclinassem os ouvidos e ouvissem, se achegariam a Deus e alcançariam vida. Como? Porque Deus estava estabelecendo uma nova aliança, completamente diferente da anterior. Enquanto a antiga aliança era momentânea, a nova aliança seria para sempre, seria eterna. Em Hebreus 8 se lê, nos versículos 6 e de 10 a 13, mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Dizendo: a nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. A antiga aliança foi dada sob maldição, diferente da nova aliança que se refere às firmes beneficências de Davi. A antiga aliança estava sob maldição porque a lei apontava para o pecado, e o pecado era o aguilhão da morte. Em Gálatas 3,10 nós lemos: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para realizá-las. Qual é então a firme beneficência de Davi? Ora, é o descendente de Davi. Em 2 Samuel 7, de 12 a 16, está escrito: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, enquanto farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmes para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. O povo de Israel deveria atentar para a palavra de Deus e ouvir o que estava sendo proposto, pois essa era a base da nova aliança.
Deus haveria de enviar o descendente prometido a Davi como testemunha aos povos e como líder e governador dos povos. Ao dar a seu filho por testemunha aos povos, Deus estava cumprindo a promessa feita a Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. E o filho de Davi, por sua vez, edificando uma casa ao nome de Deus para todos os povos. Essa casa que o filho de Davi viria edificar seria a sua igreja. O que Deus estava prometendo era um santuário, tanto para judeus quanto para gentios. Mas os seus familiares o rejeitaram. Em Isaías 8,14 ele diz: então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Por quê? Porque os judeus, tanto os judeus da casa de Israel, quanto da casa de Judá, rejeitaram a pedra e rocha, que era para ser o fundamento de suas vidas, rejeitaram a Cristo, chamando de herege, de maldito. Primeiro, o descendente prometido a Davi seria testemunha aos povos, ou seja, edificaria um templo, que é a igreja de Cristo. E só então Deus firmaria o seu reino para sempre como líder e governador dos povos. Se os filhos de Israel tivessem ouvido as palavras de Deus, compreenderiam que o Cristo só seria rei após edificar um templo ao Senhor, sendo ele mesmo pedra de esquina. Mas não seria um templo feito de tijolos, ou de pedras, ou de cimento, mas seria um templo formado por vidas que ele salvaria. Mas como não ouviram, o filho de Davi se tornou para os filhos de Israel pedra de tropeço e rocha de escândalo. No versículo 5, o pai se dirige ao filho e diz: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Na condição de testemunha aos filhos, aos povos, o filho de Davi haveria de chamar uma nação que não conhecia. Que nação é essa que Deus não conhecia? Eram os gentios que não tinham nenhum relacionamento com ele, nenhum mandamento dele. Porque é utilizada a expressão não conhecia em lugar de desconhecia. O verbo hebraico yada, traduzido por conhecer, antecedido pelo não, indica sem comunhão, sem intimidade, sem proximidade, sem intimidade. E não conhecia de desconhecer, de não saber. De igual modo, quando diz em Gálatas 4,9: mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, que significa em comunhão com Deus. Deus já havia anunciado essa verdade várias vezes, em Romanos 9,25, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Em Romanos 10,19, Paulo escreve: mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E em Romanos outra vez, e em Romanos 15,10, e outra vez diz: alegrai os gentios com o seu povo. E em Romanos 15,11, e outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-os todos os povos. Daí a máxima de Lucas 13,30, e eis que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois Jesus veio fazer de dois povos um, enquanto que os seus o rejeitaram, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ou de serem chamados filhos de Deus. João 1:13. O apóstolo Paulo explica com maestria a fusão dos dois povos, pela necessidade de se edificar um templo santo para Deus. Em Efésios 2:11-22 ele diz: portanto lembrai-vos de que vós em outro tempo erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, ou seja, os judeus, feita pela mão de homens, e que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus,
Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação, que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças e condenações, para criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Os que estavam longe eram os gentios, e os que estavam perto eram os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amigos, Cristo se humilhou, fazendo-se servo, e o Pai o glorificou, estabelecendo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi um sacerdote, o qual Abraão prestou homenagens, o qual Abraão entregou dízimos, e Melquisedeque é um mistério, porque ele não tinha nenhum currículo, não tinha princípio de dias nem fim, e Jesus é chamado segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, Jesus foi chamado para os gentios, para aqueles que não tinham mandamento, para aqueles que não tinham a Bíblia, para aqueles que não tinham ordenanças. E o Salmo 110:4 diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 5:5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Enquanto que na antiga aliança não havia pai nem filho, mas havia o Deus Criador e havia o Logos, a palavra de Deus, já com o nascimento do Messias, quando ele foi gerado, quando Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Daí para frente, passou a existir pai e passou a existir filho, uma relação íntima que nos salvou. A invocação do Senhor. Em Isaías 55, versos 6 a 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, porque torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O profeta João Batista veio proclamando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, era o reino de Deus entre os homens. Estava tão perto, mas os filhos de Israel não quiseram invocá-lo. Ao proclamar: arrependei-vos, João Batista estava alertando os filhos de Israel a abandonarem o seu caminho, a abrir mão dos seus pensamentos e se converterem ao Senhor, porque Cristo havia chegado. Como cada membro da nação seguia os seus próprios caminhos e pensamentos, tendo por sagrada a limpeza do exterior, do copo, do prato, seguindo mandamentos de homens, com presença de Cristo, deviam santificá-lo e a sua palavra, ou seja, deviam ter temor a Deus, a sua palavra devia ser obedecida, ou seja, eles deviam ter assombro, que é a obediência. No Salmo 81:12 diz: portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. E em Isaías 8, de 11 a 13, porque assim o Senhor me disse, com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, ou seja, a palavra, temor de Deus é ter a palavra de Deus consigo, e seja ele o vosso assombro. Assombro é a obediência a essa palavra. Em Isaías 65:2 diz: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom após os seus pensamentos. E em Jeremias 4:14, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade?
E em Jeremias 6,19: ouvi tu, a terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. O arrependimento, que significa metanoia, é mudança de entendimento, de concepção, de pensamento, em função do reino de Deus entre os homens. Mas os filhos de Israel preferiram angariar glória uns dos outros e rejeitaram o Cristo. O motivo do arrependimento é único e claro: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3,2. Em João 5,44 diz: como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Mas apesar do alerta solene, os escribas e fariseus que vinham ao batismo de João continuavam apegados aos seus pensamentos. Veja em Mateus 37,10: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. As árvores que não produzissem fruto dos lábios, que confessavam a Cristo como Senhor, estavam prestes a serem cortadas e queimadas. Somente as árvores nascidas da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, permanecem para sempre. Como o Senhor estava perto dos filhos de Israel, ele ainda os alertou. Em João 12, 35 e 36, disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tende luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Porque precisavam buscar ao Senhor enquanto se podia achar e invocá-lo enquanto estava perto? Temos 4 motivos. Porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 7. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Isaías 55, 10 e 11. Queridos, quando a chuva cai na terra, a terra não tem nenhum mérito pela chuva que caiu sobre ela. Assim também, quando nós somos salvos, nós não temos nenhum mérito, não temos nada de nós mesmos para oferecermos a Deus, mas Ele nos deu a Cristo, a chuva que cai sobre nós, como se a chuva caísse sobre a terra, e nós somos a terra que recebe essa chuva, a palavra de Deus. Porque com alegria, 4º lugar, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Isaías 55, de 12 a 13. Como tudo que está na lei e nos profetas tinha por alvo os filhos de Israel, o alerta de Deus de que eles não tinham noção acerca do propósito de Deus e nem qual seria o seu caminho demonstra o quão perdidos eles estavam. Como a palavra de Deus não volta vazia, Deus promete que iria transferir um mandato concedido a Israel de ser sua testemunha para outras nações, porque Israel prevaricou, Israel se recusou a obedecer. Veja Isaías 55, de 12 a 13. Vocês viverão com alegria e paz, os montes e as colinas cantarão e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste, onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor, será sinal permanente que nunca será destruído. Mas nas agruras da cruz, Deus estava estabelecendo a paz entre Deus e os homens e desfazendo a inimizade entre judeus e gentios. Em Efésios 2, de 14 a 17, Paulo escreveu: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Se os filhos de Israel invocassem ao Senhor, seriam bem-aventurados, ou seja, seriam felizes e alegres, e seriam guiados por Cristo,
assim como foi a ovelha perdida. Sob o domínio de Cristo, as nações, que são os montes e os outeiros, romperiam em cântico diante dos filhos de Israel, e todos os homens, quer dizer, as árvores do campo, aplaudiriam. Homens, na palavra profética, significa árvore do campo. A nação de Israel sofreria uma transformação radical, pois em lugar do espinheiro cresceria o cipreste, ou seja, a murta, e em lugar da urtiga, que era sarça, cresceria a murta. Espinheiro e sarça ou urtiga são figuras para fazer referência aos filhos de Israel, na condição de descendentes da carne de Abraão. Em Miqueias 7, de 4 a 6, nós lemos: o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creiam no amigo, nem confiem no vosso guia, naquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Em Lucas 6,44, Jesus diz: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Se buscassem ao Senhor, Deus haveria de plantá-los como árvores de justiça, e Deus seria glorificado neles. Em Isaías 61,3, Deus diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então, amados, aquele que tem o espírito angustiado é aquele que tem fome da palavra de Deus, e sede da palavra de Deus, e sua fome e sua sede nunca é saciada, porque não se chamam árvores de justiça, porque rejeitam o verbo divino. Enquanto os filhos de Israel estavam confiando no produto do fruto do seu suor, naquilo que não podia satisfazer, Deus já havia dado a sua promessa a Abraão e a Davi, de modo que o que havia sido prometido não seria vazio, antes a sua palavra faria o que lhe era aprazível e prosperaria no que havia sido enviado a fazer. Cristo, o verbo de Deus, que se fez carne, tinha o seu prazer em executar a vontade do Pai, e quando Deus ordenou que o seu filho haveria de beber o cálice dado pelo Pai, preparou uma mesa diante dos seus inimigos, e a prosperidade do Cristo se lhes tornou em armadilha, pois o rejeitaram. Mesa na palavra de Deus significa doutrina, ensino. Então eles rejeitaram o ensino de Jesus. Por isso que no Salmo 23 diz: coloca uma mesa diante dos meus adversários. Em Isaías 55:11 diz: o mesmo acontece à minha palavra, eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que deseja e prosperará onde quer que eu a enviar. Em João 4,34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando a multidão ouvia Jesus nas praias de Tiberíades, na Galiléia, ele perguntou: como podemos realizar a obra de Deus? João 6,28. Jesus responde em João 6,29: esta é a única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou. Ou seja, esta é a obra de Deus, creiam em Jesus Cristo, seu único Filho. Assim os judeus se recusaram a fazer a obra de Deus, pois rejeitaram o seu Messias que Deus enviara. Mas todo aquele que nele crer tem a vida eterna, e Cristo ressuscitará no último dia. Vejam João 6,40. Pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, os judeus precisam perder a sua arrogância religiosa, e se tornar como meninos que queiram aprender com Cristo, como Ele mesmo ensinou, conforme diz o Salmo 34,11. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. O temor do Senhor é a palavra de Deus. Então Deus está convidando a todos nós que sejamos como meninos, simples, com desejo de aprender, para aprendermos a sua palavra. Dessa forma, o espinheiro que se tornou murta são os gentios que aceitaram a fé de Abraão por meio do seu descendente, o Cristo que haveria de vir. O gentio é comparado ao espinheiro,
porque o espinheiro é um órgão rígido e pontiagudo, e como tal serve apenas para ferir a quem nele toca, e não produz nada, não produz nem flores e nem frutos. O gentio, portanto, como espinheiro ou como oliveira brava, não produz nenhum fruto, e era para ser queimado. No entanto, Deus foi atrás dos gentios, e os judeus, ao contrário, correram dele. Sem serem judeus, os ex-gentios se tornaram bem-aventurados por meio da fé de Abraão. Segundo o apóstolo Paulo, os ex-gentios, eu digo ex-gentios porque se converteram a Cristo, o descendente de Abraão, agora não são mais gentios, são ex-gentios, que se convertem a Cristo, são chamados de oliveira brava. Eles eram chamados de oliveira brava, que foi enxertada na verdadeira oliveira, Israel. Veja Romanos 11, 24 e 25. Vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-los, oliveira verdadeira. Interessante que Paulo fala que faz algo contrário à natureza, porque Deus não aprovava o enxerto das plantas. Deus não aprovava no Antigo Testamento a mistura de tecidos, por exemplo, de algodão com o sintético, porque era o sinal de uma mancha, não era algo puro, né? Era uma cultura da antiga aliança. Então, quando Deus enxerta a oliveira brava na oliveira verdadeira, Paulo diz que é um enxerto contrário à natureza, né? Mas esse enxerto, né, quando acontece este enxerto, diz a palavra, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte, a oliveira verdadeira. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmo. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. Assim, quando um judeu se converte a Cristo, ele é um ramo natural de volta à oliveira original, da qual deveria fazer parte. No verso 25 de Romanos 11, Paulo diz que quando o tempo dos gentios se completar, que é o tempo em que vivemos, o tempo da graça, após o arrebatamento da igreja, no final da grande tribulação, quando os judeus serão mortos e perseguidos pelo anticristo, o coração dos judeus se voltará novamente, inteiramente, para Cristo. Isso depois do arrebatamento, depois de 7 anos de grande tribulação. E esse retorno dos judeus ao verdadeiro Messias se dará de forma sobrenatural, pois eles serão convencidos pelo próprio Deus que Jesus é o Messias a eles prometido, quando o virem descer vitorioso sobre as nuvens em sua segunda vida. E o profeta Zacarias diz que eles olharão para as suas mãos perfuradas, para os seus pés perfurados, e chorarão arrependidos pela rejeição ao Filho de Deus. Então Cristo uniu ambos os povos, judeus convertidos e ex-gentios, num só corpo, a igreja, derrubando a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Somente os judeus que aceitaram a Cristo como seu Messias se tornam judeus messiânicos e irmãos dos gentios convertidos, formando ambos um templo para Deus, a igreja de Jesus Cristo, a igreja cristã. Assim, enquanto que o espinheiro era a oliveira brava, enxertada, os judeus convertidos são a oliveira original que o Pai plantou, a murta que floresce, cujas flores geram um perfume agradável, formando ambos um só povo, o templo que Cristo veio construir, a sua igreja. Os judeus que aceitaram a Cristo estão saciados de sua palavra e não passam mais fome nem sede, ao contrário dos judeus incrédulos no Cristo, continuam com fome e sede permanentes, pois não descansam no poder salvador de Jesus Cristo. Porque o descanso é a salvação, saber que somos salvos, né? Saber que temos perdoado o nosso pecado, o pecado original de Adão, que foi transmitido a nós pela geração biológica, né? Cristo veio formar uma nova geração,
Cristo, enquanto Adão era o cabeça da geração carnal, Cristo é o cabeça da geração espiritual. Cristo é a cabeça enquanto Adão é a cabeça de uma antiga geração, enquanto Adão é o cabeça do velho homem, Cristo é o cabeça do novo homem. O homem em Cristo é o homem que não tem mais sede, o homem que não tem mais fome, porque está inteiramente suprido pelo Cristo e tem intimidade com Ele, e tem as suas orações respondidas, e sabem a quem pertence, por isso tem certeza da sua salvação, e o glorificam para sempre, como nós o glorificamos. Amém, amados? Que Deus te dê graça para entender essa palavra, e que se você já é também uma murta, né? Não é mais um espinheiro, que Deus te abençoe. E se você ainda é um espinheiro, alguém que ainda não conhece a salvação de Deus, eu te convido a aceitar a palavra do Senhor, a ser obediente a ela, a ser perseverante nela, para se transformar de um espinho para uma murta florida, para uma murta perfumada, e ser o perfume de Cristo a essa nossa geração. Que Deus nos dê graça para entender essa palavra, e que Deus abençoe aqueles que são murta, e que Deus convença aqueles que são espinheiro, em nome de Jesus. Amém, amém.